Glória a Deus. São exatamente 20 horas e 19 minutos. Chegou o momento da palavra do Senhor ser ministrada mais uma vez. Segunda Reis, capítulo 5. É onde nós vamos ministrar nesta noite. Mas, na verdade, quem vai falar é o Senhor. Segunda Reis, capítulo 5. Enquanto você procura, quero mandar um abraço para minha cunhada Marivalda, Aline Dias Dávila, Bahia. Obrigado pela sua sintonia, irmã Marivalda. Segunda Reis, capítulo 5. Vai falar sobre Naamã. Naamã, chefe, capitão do exército. Você já encontrou? Eu fico esperando um minutinho para que você encontre. Porque todas as vezes que você abre a palavra do Senhor, você está manuseando a espada, aprendendo a abrir. Aprenda a manusear. Às vezes você vai estar num lugar e chega alguém atribulado, chega alguém perturbado, chega alguém precisando de você. E você tem que estar com a palavra pronta. Por isso a necessidade da gente sempre estar manuseando ela. Aprendendo, mastigando. Segunda Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, vai dizer assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Esse senhor tem S minúsculo. No caso, está falando do rei da Síria. Ele era um homem de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos que vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Mas são porventura Abana e Farpa, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e ficou com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai,
Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais disser-te ele, lava-te e ficarás curado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e ele com toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Porque pois, peço-te que aceites uma bênção de teu servo. A história de Naamã é tremenda, povo de Deus. A palavra do Senhor ela é clara de quem era Naamã. Capitão do exército do rei da Síria. Os sírios eram um povo tremendo, guerreiros, fortíssimos. Esse exército já trabalhava com ferro, já tinha espadas, carros de ferro. Ele era um grande homem diante do seu Senhor. Ele era um grande homem diante do Senhor dele. Um homem de muito respeito, porque o Senhor dera livramento aos assírios. E era este homem, herói valoroso, porém leproso. Um homem com tantas qualidades, com tantos privilégios. Trabalhar do lado do rei. Homem honrado. Homem que tinha uma patente alta diante daquela sociedade síria. Um homem forte, valoroso. Ele era chamado de herói, porém leproso. Ele era um chefe de exército, homem forte, lá fora. Para aqueles homens ele era um homem forte, valoroso, respeitado. Mas e em casa? Quem era Naamã quando tirava aquela farda de chefe, capitão do exército? Como era aquele homem como marido? Como ele se relacionava com sua esposa, com seus filhos, com seus criados? Como era a intimidade desse homem? Esse homem de farda, ele era um grande homem valoroso, herói, mas por debaixo daquela farda, lepra, sentença de morte, vergonha, dor. Quando descobrissem quem era realmente Naamã, um homem leproso, ele tinha que sair de junto da família para fora da cidade. Pior, ele tinha que se vestir. Ele tinha que ter sobre o corpo dele sinos, como todo leproso. Todo leproso ele tinha sinos, porque quando ele ia se aproximando, ele balançava os sinos anunciando. Vai se aproximando um leproso. Ele tinha que anunciar quem era ele, para que o povo se afastasse. Porque lepra era terrível. Vamos ler mais um pouco sobre Naamã. Quando Deus deu a determinação o sacerdote, quando Deus fala com Eliseu como tem que ser o proceder, deixou aquele homem que achava que a patente dele falava mais alto diante do homem de Deus, irado. A palavra diz que ele ficou indignado. Ele ia levando em sua mão a carta do rei. Só que a carta do rei diante do homem de Deus de nada serviu, mesmo porque ele nem leu. Ele nem recebeu, porque a glória não podia ser do rei da Síria. Eu mandei o meu chefe do exército e você toque e você cure. A glória não poderia ser daquele homem. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, um mensageiro é enviado por Eliseu e diz: diga a ele
que mergulhe 7 vezes nas águas do Jordão. Ele foi claro. É no Jordão. Foi isso que causou a indignação daquele homem forte, valoroso, respeitado, herói. Quantas qualidades aquele homem tinha. E para completar, tinha a carta do rei. Eu fico imaginando aquela comitiva chegando até a casa de Eliseu, se achando importante, grande. E Eliseu nem o recebe. Porque Eliseu era um homem que ouvia a voz de Deus. E ele deu a direção. Diga a ele que desça 7 vezes no Rio Jordão. E a palavra do Senhor diz: o milagre de Naamã não estava nas águas do Jordão, que eram impuras e impróprias para o uso. Ali era o último lugar que alguém doente deveria se banhar. No entanto, Deus escolheu aquele local não apenas para mostrar que o seu poder, independente de circunstâncias terrenas, mas também para ensinar ao capitão que a humildade é uma virtude. Eita glória, o Senhor está falando. Deus pegou aquele homem tão poderoso, chefe, uma patente tão alta, uma farda tão cobiçada como comandante do exército, capitão do exército. Se eu vou quebrar. Deus queria que ele entendesse que a humildade é uma virtude. Naamã estava acostumado a dar ordens e a agir de seu modo. Oh, glória! Mas agora deveria acatar a ordem do profeta. Se por causa do orgulho ele se recusasse, perderia sua cura ao obedecer. Porém, sua carne ficou limpa. Sabe o que é que eu entendo nesta noite, povo de Deus? Que o orgulho faz a gente perder as bênçãos. Quantas bênçãos nós já perdemos porque o nosso orgulho não permitiu nós irmos buscar a bênção. Quantas vezes você certo e o Espírito Santo dizendo, peça perdão, desça 7 vezes no Jordão, quebra esse orgulho. E nós não vamos. E Deus querendo tratar, querendo lhe tornar alguém melhor. Quando ele desceu naquelas águas, não foi só sua carne que ficou limpa da lepra. O coração foi limpo da impureza, do orgulho. A carne foi limpa da lepra. Junto com a limpeza da carne veio a limpeza do coração, veio a humildade. O orgulho teve que ser quebrado. Ele desceu e sua carne ficou limpa da lepra. Se na sociedade há desigualdade no tratamento entre pessoas de classes sociais diferentes, no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não é a sua patente, não é as suas vestes, não é o seu anel no dedo que vai dizer quem é melhor, quem pode e quem não pode. Para o Altíssimo, todos devem ser tratados de maneira igual. Isto é, para ele não importa a posição social, o sobrenome ou o conhecimento que se tem. Todos precisam descer. Você já desceu hoje? Desça. Mas eu só desci uma vez, irmã Nádia. Desça 7 vezes. Deixe Deus quebrar. Ou seja, ter a humildade de obedecer ao que Ele diz e crer, se quiserem desfrutar das suas promessas. A maior conquista de Naamã não foi a sua cura de lepra, mas a salvação que o alcançou ao se converter ao Senhor.
Deus usou uma menina, escrava, para ministrar. A menina serva na casa de um homem como Naamã, ter a ousadia, a coragem de chegar para a senhora dela e dizer: se o seu marido fosse encontrar com um profeta que tem lá na minha terra, ele será curado. Ela evangelizou. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de evangelizar? Muitas vezes Deus nos coloca num local indevido aos nossos olhos e nós não evangelizamos. Não falamos do poder do nosso Deus. Não falamos que ainda há remanescentes na terra. Não ministramos. Quantas oportunidades nós estamos perdendo em ministrar sobre a vida de muitos Naamã. Muita gente bem vestido, muito elegante, com um poderio muito grande, mas quando chega em casa, que tira sua roupa, não passa de um leproso. E aquela menina que o Senhor permite ser levada para a casa daquele homem, teve a ousadia, a coragem de ministrar. E Deus é tanto que estava no negócio, que aquele homem creu. Mas eu quero dizer a você, sabe por que ele creu? Eu quero entender que aquele homem estava desesperado, lepra não tinha cura. A possibilidade de ser curado levou aquele homem a descer 7 vezes. Deus permite coisas na nossa vida só para nos quebrar, tirar de nós aquilo que desagrada a Ele. Nós precisamos ser mais humildes. Deus nessa noite tem falado conosco. A necessidade de nós descermos ao Jordão. A necessidade que nós temos que evangelizar. Ah, irmã Nádia, eu sou só uma menina, não sei nem falar da palavra. Diz tão somente que teu Deus pode. Abre a tua boca, dá um testemunho da tua vida. Se você abrir a boca e disser o que Deus já fez na sua vida, já é suficiente para muito Naamã que está perto de você e procurar o profeta. Fale do seu Deus. Aquele homem, chefe do exército assírio. No versículo 15, 2 Reis 5,15, a palavra vai dizer que aquele homem se converte. Você acha que só se converteu aquele homem? Eu não creio que só venha ter sido se converter somente Naamã. Os servos de Naamã estavam vendo, eles viram a cura. Viram ele descer leproso. E viram subir dos 7 mergulhos, limpo como a pele de uma criança. Como será que ficou a casa de Naamã? Como será que ficou aquela esposa que já não podia mais se aproximar do seu marido porque lepra pegava? O casamento daquele homem deveria estar por um fio. Tudo conspirando para a morte daquele homem. Mas ele fardado, não dizia para ninguém. Não pedia socorro a ninguém, mas Deus enviou uma menina para evangelizar aquele homem. E eu tenho certeza que chegou salvação na casa de Naamã, na esposa, nos filhos, nos servos. Porque Naamã fala no verso 15, então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Eles voltaram lá em Eliseu. Ele saiu indignado, mas ele voltou lá. Então voltou ao homem de Deus, ele e sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Depois vocês continuam a leitura em casa. Eu só vou até aqui. Naamã, com o testemunho que Eliseu dá após o verso 15, porque Eliseu não recebeu os presentes
que Naamã levou como forma de pagamento pela cura. Não. As coisas de Deus não é assim. Eliseu não recebeu os ciclos de ouro, a prata, as vestes que ele levou, os presentes, ele não recebeu. Porque Eliseu não estava a serviço de homens. Não estava para receber nada de homens. Ele estava a serviço do rei e isso era suficiente. Eu creio que assim como é hoje, o maior pagamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é ver uma alma se converter ao Deus de Israel. É você ver alguém que a sociedade diz não tem jeito, é para a morte. E você olhar e dizer isso é um milagre. Tem coisa mais prazerosa, mais valiosa do que você olhar para alguém que a sociedade dizia não tem jeito. Esse está morto. Não tem jeito. E você olhar e ver um homem restituído, com a pele limpa, seu casamento renovado, feito uma aliança com o Deus de Israel. Tem coisa mais prazerosa, mais valiosa do que essa. Então eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, aonde você colocar a planta dos seus pés hoje, ainda hoje, se você encontrar um Naamã, fale de Jesus para ele. Dê os testemunhos que Deus já fez na sua vida. Aquele ministério que Deus entregou na mão daquela menina, Ele entrega a você hoje, entregou a mim hoje. Aonde você chegar, pregue que ainda há profeta na terra. Ainda há homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus fala, que Deus usa. Deus é o mesmo Deus, o Senhor dos exércitos, o chefe de todas as nações. Não há Deus como Ele. Ele é fiel para zelar e cumprir a sua palavra. Então que nesta noite nós venhamos aprender com Naamã. Que não adianta ter vestes bonitas e por baixo ter lepra. Sabe qual é a pior lepra hoje que nós temos por debaixo das nossas vestes? Pecado. Muitas vezes a gente está bem vestidos de crente, muito elegante, muito bem vestido. E um coração terrível, orgulhoso, soberbo. E Deus falando nesta noite, tira tuas vestes. Tira essas vestes de chefe, de exército. Mostra a tua lepra. Desce no Jordão. Porque eu vou fazer. Vou eu purificar a tua lepra. Quem crê, diga amém. E receba da parte do Senhor. Porque eu tenho certeza que Deus é fiel para cumprir. Porque eu fui uma Naamã. Eu fui alguém que a sociedade dizia, essa daí não. Essa não tem jeito. Mas um dia o Senhor me chamou. Eu obedeci. Eu mergulhei 7 vezes. E eu estou aqui para dizer que Deus é grande, fiel e justo. E não há nada perdido. Não há nada que não possa ser tratado, não há nada que não possa ser curado. Não há ninguém perdido, desde que queira quebrar o orgulho e dar os 7 mergulhos. Você está precisando dar os 7 mergulhos? Desça hoje, depressa, porque o Senhor quer te usar. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela palavra. E eu sei que essa palavra é fiel. E ela é a espada de 2 gumes. Ela vai em você e volta em mim. E eu vou mastigá-la todos os dias da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor.